nós vamos passar ao segundo momento, o momento em que a gente vai fazer uma breve análise sobre como utilizar essas notícias na redação. Mário, e aí? Chega de frescura de mimimi. Frase, né, que repercutiu na primeira notícia, a frase de Bolsonaro. Como ela vai ser utilizada na redação? Você vai botar no título da redação? Chega de frescura de mimimi, me dá um 10? Olha, primeira coisa, né? A gente sempre aconselha aos nossos estudantes que, por exemplo, construir um título, ele pode ser muito interessante, pois pode dar muita originalidade ao seu texto, mas que só seria uma característica positiva se você tivesse, na essência, a prática constante de construir títulos. Um título ele pode ser muito derradeiro, como pode ser muito traiçoeiro. E ainda mais um título assim, chega de frescura, de mimimi. E ainda mais sendo ele criado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí eu vou tentar contextualizar um pouco mais a você sobre como utilizar não necessariamente essa frase na redação, e sim a repercussão dela. Que a informação é veiculada de forma extremamente rápida. E aí o mundo inteiro consegue repercutir uma fala de um presidente de um país que até pouco tempo era considerado terceiro mundo. E a gente percebe algo ainda pior. O então presidente da República brasileiro está sendo considerado por todas as grandes agências de comunicação internacionais como o inimigo número 1 do combate à pandemia. E como isso é visto de uma maneira extremamente dúbia na nação brasileira. Para muitos, a forma como o então presidente, e aí quando eu falo muitos, eu falo de 30% da população, a forma como o presidente da República está agindo é uma maneira natural. Pessoal, nessa semana de gravação do podcast Redação 360 Atualidades, nós tivemos em alguns dias mais de 1.900 mortes. Não são 1.900 mortes no país inteiro sobre todas as doenças. Não, são 1.910 mortes em um dia, como por exemplo ocorreu na terça-feira, apenas e tão somente vítimas de Covid. E em mais da metade das capitais brasileiras já não há UTIs, não só para tratamento, leitos de UTIs, não só para tratamento de Covid, como para qualquer outro tipo de doença. E o pior, a perspectiva é que daqui até março, e a gente vai conversar sobre isso na notícia da semana, nós tenhamos até 3.000 mortes por dia. E essa é uma projeção dada pelo presidente e pelo Ministério da Saúde. E aí eu venho com a grande questão, Alan. Como que uma informação tem o poder de estimular toda uma nação, aliás, todo um planeta? E o poder que essa informação tem de levar diversas sociedades e estados a agir. E aí, olha que coisa interessante. Temas que poderiam ser utilizados numa redação sobre, por exemplo, essa notícia que poderia ser utilizada em diversos temas, como, por exemplo, o poder da veiculação da informação, como as redes sociais e principalmente os estados reagem a diversas notícias que são verdadeiras e às vezes não tão verdadeiras. E aí a gente tem o tema, por exemplo, da fake news. E o principal, como o combate de pandemias e endemias está sendo colocado em prática no Brasil e como isso está sendo visto fora daqui. A gente trabalhou no podcast primeiro, né, como o Brasil necessariamente está sendo visto por outras nações no combate, por exemplo, às queimadas, no combate, por exemplo, à destruição das florestas tropicais, como o Pantanal e a Amazônia. E a gente percebe que diplomaticamente o Brasil está em queda, não desde Bolsonaro, mas já desde o início do século XXI. E o pior, o Brasil sempre teve uma posição considerada de grande importância na diplomacia, na Organização das Nações Unidas. E em menos de 20 anos, aliás, talvez em 5 anos, a gente esteja tendo uma derrocada que talvez tenha sido feita em 100 anos, que talvez em 100 anos a gente não consiga recuperar. Então, Alan, é muito preocupante a situação na nação brasileira e isso
pode sim estar na sua redação. É verdade, né? A gente tem que lembrar que a fala de um presidente, ele, independentemente do país, repercute de sobremaneira em todo o mundo, né? Porque o mundo é um só. E o Brasil, ele não só essa questão do Brasil ser, o Brasil é um país de terceiro mundo, não sei o quê. O Brasil é o líder da América do Sul. América Latina. América Latina inteira. O Brasil é o principal país com relações com China, com os Estados Unidos na América Latina. América Latina, na América do Sul, porque tem um México com os Estados Unidos ali que é muito forte. Mas tem uma relação muito forte com China, com a Europa, com os próprios Estados Unidos. Somos uma das 10 maiores economias do mundo e somos a 6ª população do mundo. E sobre isso nós acabamos recentemente, né? O Brasil saiu das 10 e está em 12º agora. Então tudo isso gera uma repercussão negativa. E aí, diante do que a OMS classifica como o país com uma situação mais preocupante, você tem a posição política do líder de falar de cheio de frescura, de mimimi, né? Então, por mais que a posição política do líder possa ser de nós precisamos manter a economia, nós precisamos manter o desenvolvimento, os empregos, o líder pode defender isso, mas existem formas de falar, né? O que se questiona aqui não é só a posição, porque aí você tem, não tem como ninguém aferir na prática se a longo prazo o que é correto se fazer. Todo mundo está aprendendo. Passou um ano, todo mundo está aprendendo. Então tem países que estão liberando um pouco mais, tem países que fecham tudo, né? Isso tem repercussões. O Brasil é um país que não tem como comparar a situação brasileira com os Estados Unidos, não tem como comparar com a Alemanha, não tem como comparar com Nova Zelândia. Mas o que nós temos como comparar é a posição, a forma de se comunicar, né? A forma como você vai levar a mensagem ao povo. E quando você fala que é mimimi, que é frescura, você está dizendo que aquelas pessoas que estão defendendo vidas estão sendo frescurentas, que vida não é isso, que não é isso, que defender vida é mimimi, né? Então não é assim que a gente vai trabalhar juntos. Nós temos que trabalhar juntos para defender as vidas e, correlacionamente, manter os empregos, defender a economia, né? Mas não tem economia se não tem vida. Então, isso não pode ser visto como frescura e mimimi, né? Perfeito, Alan. Concordo demais. Não existe economia, não existe nação